Oi, minha gente, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje é o bate-papo, seguindo essa série de lives sobre desenvolvimento de carreira e recolocação. O tema é como criar um currículo estratégico. E a minha convidada, ela é consultora de recursos humanos, especialista na parte de estratégia de recolocação. Ela acabou de chegar aqui, a Ronaisa Alves. Vamos ver se chega mais gente para a gente começar a nossa live, tá bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Para quem está assistindo a gravação, vai ficar disponível no meu feed durante 24 horas após a exibição da live. E depois vai para o canal no YouTube, Flávia Silva Coach de Carreira, tá bom? Deixa eu chamar aqui a minha convidada para a gente poder começar. Vamos ver se ela consegue conectar, se ela consegue chegar, para a gente começar o nosso bate-papo. Hello! Hello, boa noite. Boa noite, querida, tudo bem? Consegue me Como escutar vai? bem? Sim, consigo te ver e te ouvir bem. Como é que você Ótimo. tá? Tô bem, graças a Deus. Você como é que está? Coisa boa. Eu tô ótima, graças a Deus. Diante do Graças a Deus. contexto, né? Tá tudo bem. A gente vai Dentro do possível, né? A gente vai se dentro do adequando. possível. Exatamente. Deixa eu dar as boas-vindas para quem tá chegando agora. A Tá bom, Alessandra, Jamile. massa. Sejam bem-vindas. Eu estava explicando aqui logo no início, para quem vai assistir a gravação, que a ideia desse projeto é municiar cada vez mais as pessoas com ferramentas estratégicas que possam ajudá-las na recolocação. Você é consultora de carreira assim como eu, você sabe que entre muitas dores dessas pessoas que estão buscando recolocação, existe a questão aí da insegurança, existe a questão da falta de preparação, existe a falta de cuidado com a ferramenta e um documento tão importante que é o currículo. E aí, eu não poderia convidar outra pessoa senão você. Então, antes da gente Obrigada começar, pelo convite. eu que agradeço a sua disponibilidade, sua gentileza. Antes da gente começar, eu quero que você se apresente para poder a gente começar o nosso bate-papo. Pronto, boa noite novamente para quem está chegando. Quem não me conhece ainda, eu sou Ronaísa, como a Flávia falou, especialista em carreira, especialista em recolocação profissional. Eu sou formada em gestão de recursos humanos, também sou graduada em administração de empresas e tenho MBA em gestão de negócios. Eu comecei com esse empreender no digital no final de 2019, quando eu comecei a ministrar cursos e treinamentos voltados para a área de atendimento ao cliente. A partir disso, eu comecei a sentir essa necessidade nas pessoas, porque além de ministrar os cursos, eu sentia que existia uma dificuldade muito grande nos profissionais em se preparar para uma entrevista de emprego, em elaborar um currículo, em responder perguntas simples, até mesmo de como se posicionar, né, dentro da empresa na qual trabalhava. Então, analisando esse cenário, ajudando essas pessoas me indicando para outras pessoas, eu senti que eu poderia levar esse trabalho de uma forma mais ampla, eu poderia utilizar o digital para poder levar esse meu trabalho para outras pessoas, porque eu vi uma frase esses dias e que realmente faz todo sentido. O óbvio precisa ser dito. O que é simples para mim, para você, que já atua na área, é algo muito novo para quem não está nessa área. Tem muitos Perfeito. profissionais que erram, que perdem a oportunidade por coisas simples, bem simples. Como eu também, quando era mais jovem, quando não tinha essa experiência, perdi muitas oportunidades por coisas simples que, se hoje eu pudesse fazer diferente, eu faria. Então, com o início dessa pandemia, né, todo mundo dentro de casa, me veio essa oportunidade de utilizar o meu conhecimento e levar isso para um público maior. Daí eu comecei a trazer minha mensagem aqui para o Instagram, também para o YouTube, e comecei a me posicionar na área de recolocação profissional. Perfeito, perfeito. Que bacana. Bacana essa missão que você tem, que é uma coisa que eu acho muito bacana, que eu falo isso muito na minha página, né? O nosso propósito precisa ser
contribuir de alguma forma para transformar a vida das pessoas, desde uma orientação de um currículo que pode fazer diferença na aprovação de um processo seletivo, até um conselho, uma orientação sobre carreira, porque veja, é uma coisa que a gente discute muito nos bastidores, nós que somos profissionais de recursos humanos, que de maneira geral as pessoas dão pouca atenção a essas coisas, né? Ao cuidado na preparação com o currículo. E aí, para a gente começar, o currículo é a porta de entrada, né, de qualquer candidato na empresa. Eu digo o seguinte, ainda que você seja indicado, que a galera fala muito, né, de QI, quem indicou tal, mas ainda que você seja indicado, a primeira pergunta que a pessoa faz é, me dê seu currículo, você tem aí? Então, se você foi indicado ou se foi uma demanda espontânea, não importa. Sempre a porta de entrada vai ser o seu currículo. E aí é que está muitas vezes a questão, né? Tem gente que grita para mim assim, Flávia, pelo amor de Deus, me ajude. Já mandei 500 mil currículos e não sou chamada para entrevista. Aí eu pergunto, como é que está seu currículo? E aí eu quero que você me diga, é possível criar um currículo estratégico? O que é esse currículo estratégico? Como ele é feito? Isso, é preciso não apenas panfletar o currículo, sair distribuindo o currículo para todas as vagas de emprego, o mesmo currículo, aquele único currículo. Isso não é ser estratégico, isso não é ser assertivo. E, consequentemente, você não vai aumentar as suas chances de ser chamado para uma entrevista, se você tem um currículo muito genérico. Então, o currículo estratégico é aquele currículo que foi moldado para uma determinada vaga. É o currículo onde você consegue explorar todas as suas as habilidades, suas competências, os cursos que você já realizou, o seu objetivo para determinada vaga. E então, quando o recrutador ele encontra um currículo que é alinhado com a vaga que ele está buscando um profissional, com a descrição da vaga, então ele vai se sentir confortável em chamar, em convidar aquele profissional para uma próxima fase, que é a entrevista. Se o currículo está completamente desalinhado com a vaga, não tem por que o recrutador chamar aquele candidato. E muitas vezes, quando o candidato não consegue colocar as atividades que ele exercia naquela empresa, às vezes você é auxiliar administrativo, mas você fazia muito mais que um auxiliar. E aí você não descreve as atividades que você desempenhava naquela empresa, você perde a oportunidade porque o recrutador, só pela descrição que você colocou, não vai conseguir identificar que você tem um perfil para aquela vaga. Então, você ter um currículo estratégico é você entregar um currículo alinhado com o que você está buscando, desde o objetivo até as suas experiências profissionais. E é possível sim. Eu lembro, né, uma vez eu fiz uma postagem e uma amiga minha comentou que antigamente, há uns 9 anos atrás, quando a gente trabalhava como operadora de telemarketing, e aí a gente marcava assim, bora distribuir currículo, bora. Então esse é o dia de distribuir currículo. A gente xerocava um monte de currículo e eu lembro que o objetivo do meu currículo era uma frase bem bonita de impacto que eu retirava da internet. E aí colocava aquela frase, eu quero contribuir para crescer, me desenvolver. E aí xerocava um monte de currículo, colocava num classificador e saía batendo de porta em porta das empresas, entregando aqueles currículos. E aí eu lembro que eu era operadora de telemarketing lá também, e a gente não queria mais trabalhar nessa área. A gente queria mudar de área, a gente queria uma nova oportunidade. A gente estava no primeiro semestre da faculdade e a gente queria outras oportunidades. E aí eu ficava chateada porque as empresas só me ligavam para vagas na área de telemarketing. Isso quando ligavam para mim. E eu ficava, poxa, só me dão oportunidade na área de telemarketing porque eu só tenho experiência, mas não era por isso. Era porque meu currículo não estava reformulado, ele não estava adaptado para o objetivo que eu queria naquele momento. Então, as poucas empresas que entravam em contato comigo levavam em consideração a minha última experiência, que era de operadora de telemarketing. Mas até eu entender isso, foi um processo, foi muita panfletagem de currículo. Então, assim, quando a gente tem um profissional que entrega isso pra gente, que mostra que a gente não está fazendo da maneira certa, encurta o nosso processo para alcançar os nossos objetivos. Perfeito, perfeito. Você trouxe 2 elementos que eu achei incrível, né? Você falou a questão da panfletagem e falou da falta de insight. O insight que você só teve depois, anos depois, quando você
teve um acesso na academia e da própria experiência que te mostrou que não era bem o caminho. E aí eu digo que hoje não existe uma panfletagem física. A panfletagem ela é virtual, né? As pessoas vão lá nos sites das empresas, pegam lá o e-mail de RH e saem distribuindo, né, à torta e à direito o currículo. E aí eu costumo dizer o seguinte: quanto maior o número de currículos que você enviar, maior vai ser a sua frustração. Porque se você não envia de maneira estratégica, né, para vagas que estão alinhadas ao seu perfil, se você não pesquisa a empresa que você quer trabalhar, sai enviando desesperadamente, aleatoriamente, vai aumentar a sua frustração. Porque só quem está buscando recolocação sabe o quanto que gera ansiedade, preocupação, né, angústia, a depender da condição, do contexto socioeconômico da pessoa, se ela está há muito tempo desempregada, se ela está passando por questões financeiras, tudo isso pode ter um impacto emocional, né, psicológico nessa pessoa. E aí, essa falta de cuidado em ter estratégias assertivas na hora de procurar emprego pode impactar em diversos setores da vida da pessoa. Autoestima. Aí você trouxe elementos... Exato, perfeito. Você trouxe elementos muito ricos para falar do que é o currículo estratégico e da importância de se fazer. Mas o que deve ter no currículo, Ronaísa? Me diga, que muita gente tem dúvida em relação a isso. Coloca o quê? Né? Você falou da questão do objetivo, né? Trabalhar nessa conceituada empresa, desenvolvendo minhas habilidades. Frase genérica que, em geral, as pessoas colocam. Né? Isso é um grande erro, que apesar de ser algo que eu trago, você também traz muito no Instagram, muitos profissionais ainda cometem. Praticamente todo currículo que eu faço análise, que eu faço reestruturação, tem esse erro. Por mais que a gente fale, as pessoas ainda utilizam esse objetivo muito genérico. Então, o ideal do objetivo é você colocar de forma bem objetiva qual é o seu interesse em enviar aquele currículo, qual a vaga que você está interessado, qual a função, qual é o cargo que você deseja naquela empresa, né? Os seus dados de contato, que é muito importante. Currículo sem dado de contato, gente. Para que serve um currículo que você me manda e eu não consigo entrar em contato com você, não tenho número de telefone, às vezes tem até o e-mail, mas eu respondo seu e-mail e você às vezes nem olha a caixa de entrada do seu e-mail. Então, para que serve um currículo sem dados de contato, sem dados que eu possa entrar em contato com você? Então, é muito importante que você coloque mais de um número de telefone para contato. Caso a pessoa não consiga falar com um determinado número, ela tem uma segunda alternativa. Seu e-mail, quem está procurando emprego, precisa, com frequência, visitar a sua caixa de entrada de e-mail, olhar a caixa de spam, para ver se o e-mail da empresa não foi para a caixa de spam, né, para o lixo eletrônico. Você precisa também colocar além das suas experiências profissionais, data de entrada, data de saída, colocar as atividades que você desempenhou em cada empresa, os resultados que você gerou, as conquistas que você obteve. Quando eu falo de resultado de conquistas, às vezes a pessoa fantasia muito, né? Às vezes a pessoa imagina que ela é a Mulher Maravilha, que é o Superman, que tem que ter salvado a empresa estava à beira da falência, eu fui lá, resolvi tudo. Não é assim, coisa simples. Tirei do buraco, resolvi todos os problemas. Tirei do buraco. Não é isso. Dentro da sua área, você pensa, como era o setor quando eu entrei naquela empresa? Quando eu saí, como ele estava? Eu gerei algum resultado? Eu trabalhei em algum projeto? Eu contribuí de alguma forma, nem que saiba com o suporte daquele projeto? Tudo isso é resultado, tudo isso é conquista. Estava bagunçado o arquivo, você organizou aquele arquivo, facilitou o atendimento ao cliente. Tudo isso é resultado, tudo isso é conquista. Mas para isso você precisa desenvolver o autoconhecimento, pensar com carinho na sua trajetória profissional, com calma. Não precisa fazer currículo na pressa, para um dia, com calma. E faz o currículo. Se você for procurar um profissional que vai te ajudar a desenvolver o currículo, conversa com calma com esse profissional. E aí, juntos, vocês vão conseguir identificar quais foram os seus resultados, quais foram as suas conquistas naquela empresa. É preciso também você colocar a sua escolaridade. Eu vi um erro recentemente que algumas pessoas cometem. Exemplo, a pessoa já é graduada, já concluiu a graduação, e a pessoa coloca que tem ensino médio completo. Se você já está na graduação, pressupõe que você precisou concluir o ensino médio. Porque quando você passa para a graduação, logicamente, você já concluiu o ensino médio, né? Então, assim, quando você faz uma pós-graduação, não. Pós-graduação você vai acrescentando.
Mas antes da graduação, tudo que veio antes, a não ser se for um curso técnico que você também queira incluir, né? Você fez um técnico em administração, depois fez o superior em administração e quer colocar os dois, ok, da mesma área. Mas tudo que vem abaixo, você já pode deletar do seu currículo. E os cursos, não adianta encher o currículo de cursos profissionalizantes, de palestras. Eu já vi gente colocando 10, 12 cursos no currículo. Não precisa. Você faz um critério de escolha. Ou você seleciona os cursos que tenham relevância para aquela vaga, ou você coloca os cursos mais recentes, ou opta por cursos que tenham maior carga horária, né? Consequentemente, teve um investimento maior de tempo ou até investimento financeiro. Então, assim, opta em colocar 4, 5 cursos no máximo, não enche o currículo de cursos. Depois, durante a entrevista, se você quiser citar outros cursos, outras competências que você tenha, você pode citar. Mas não precisa colocar tudo em um único currículo. Outra coisa que eu gostaria de salientar é que acontece? Nesses tempos de pandemia, dificuldade de recolocação profissional, tem muitos profissionais que já são graduados, que estavam procurando trabalho em determinada área, mas que por estarem sem condições financeiras, estão aceitando trabalhar em outras funções, o que é compreensível, né? Às vezes a gente precisa, assim, descer um degrau para subir outros degraus. Mas é preciso você personalizar o currículo. Você vai fazer um currículo para a área que você está disposto a trabalhar e vai fazer um currículo para a área que é de seu interesse, de fato. Um exemplo, você é um pedagogo, mas está aceitando trabalhar como auxiliar de classe. Você vai fazer um currículo para auxiliar de classe e um currículo para professora, um exemplo. Então, você precisa ter currículos diferenciados e adaptados para cada vaga. E é essa diferença, essa adaptação que vai deixar o seu currículo estratégico. Porque se eu tenho uma vaga que exige apenas ensino médio, e aí vem uma pessoa graduada, pós-graduada, para a seleção, o que é que eu vou pensar? Ela só está fazendo esse processo porque está precisando financeiramente, não vai ficar muito tempo na empresa, né? Vai sair muito rápido. Isso vai ser ruim para o setor de RH. O RH não vai querer contratar um profissional para ficar só passando uma chuva na empresa. Então, você vai ter que vender a ideia que realmente você está ali porque você está interessado naquela vaga. E você começa a vender essa ideia a partir do seu currículo. Perfeito, perfeito. Você trouxe dois elementos que eu achei muito interessantes. Porque eu costumo dizer que carreira é um movimento para todos os lados, né? Um movimento 360 graus. Você precisa olhar para trás, para a sua história. Tem gente que acha que, eu estou em transição de carreira, eu estou mudando os rumos da minha carreira, eu vou apagar tudo que eu vivi. Eu era operadora de telemarketing, agora eu sou gerente, sei lá, de uma loja. Não tem nada a ver. A gente não pode apagar a nossa história, né? Vários elementos da sua história, da sua bagagem, contribuíram para você chegar onde você chegou. Então, é preciso olhar para isso, para trás, para a sua história, né? E veja, você falou a questão do autoconhecimento, e é isso. Quando nós não somos capazes de olhar para dentro e saber quem nós somos, a gente não consegue dizer. Porque o currículo é um documento que, de maneira muito objetiva e prática, vai trazer um pouco da sua história profissional. E ninguém melhor do que você para contar a sua própria história. Tem gente que terceiriza esse processo. Veja, terceirizar para profissionais como a gente, que é especialista nisso, para tornar o seu currículo mais estratégico, ok. Mas não dá para qualquer pessoa fazer. Tem gente que vai lan house, as pessoas pegam modelos da internet, né? Então, assim... E ainda comparam, né? Ainda tem gente que compara, né? A qualidade, não tem comparação. O rapaz da lan house pegar um currículo ali, mais simples possível, jogar por cima suas informações e dizer que vai ser igual a um profissional que vai analisar toda a sua trajetória, sentar com você, conversar e deixar o seu currículo mais adaptado ao seu objetivo profissional. Não tem comparação. Perfeito. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, podem mandar aí. A Anaísa e eu vamos tentar, dentro daquilo que a gente sabe, sanar as dúvidas de vocês. Mas eu quero que você me diga, você falou aí de alguns dos principais erros alguns erros que as pessoas cometem. Eu quero que você fale mais sobre isso. Quais são, quando você faz as suas avaliações, a sua reestruturação de currículo, quais são os principais erros que você pega? Que tipo de orientação você dá? Flávia e Ronaísa, não tenho grana para fazer uma assessoria de recolocação. Eu trabalho com assessoria de recolocação. Aí tem pessoas que dizem assim, não tenho grana para fazer isso.
Que dicas você dá para essas pessoas, para que elas mesmas possam fazer o seu currículo? Claro que não vai ser com a mesma Isso. qualidade que você faz, que eu faço, mas enfim. Mas se a pessoa, eu costumo dizer, se a pessoa maratonar o conteúdo, se a pessoa buscar, ela consegue também fazer algo com muita qualidade. Agora precisa de dedicação, precisa parar e realmente ter paciência para poder buscar as informações. Porque o nosso trabalho é dar algo mais enxuto, né? Pegar na mão e dizer vamos junto. Mas se você tiver paciência, você também consegue caminhar. E o que eu costumo ver é alguns mitos impostos, né, com relação a currículo. Um mito assim muito grande é com relação a currículo com mais de uma página. Circula muito, né, a informação de que o recrutador, ele tem, em alguns segundos, 10 segundos, 3 segundos, não sei, bate o olho no currículo e decide se vai continuar lendo o currículo ou não. E daí veio a história de que um currículo tem que ter uma página. As pessoas colocam uma fonte minúscula no currículo, já é o primeiro erro. Colocam uma fonte minúscula que a pessoa às vezes tem dificuldade de ler. Fica um currículo visualmente poluído. Às vezes retiram informações que vão somar pontos para ela, não colocam a descrição das atividades. Às vezes tiram experiências, colocam uma ou duas experiências para poder caber em uma página só. Vai retirando informações que são relevantes para poder o currículo caber em uma página, porque ela acredita que o recrutador não vai ler se o currículo tiver mais de uma página. Claro que é preciso ter um bom senso, você não vai escrever um livro, você não vai colocar um currículo de 5, 6 páginas. Mas o currículo não precisa se limitar a apenas uma página. Então, esse já é um dos grandes erros, né? Às vezes eu reestruturo um currículo com o maior amor e carinho, a pessoa olha para mim e fala, não tem por que caber, não tem como caber em uma página, não. Aí você vai conversando, perguntando, não, por que você quer que seu currículo fique apenas em uma página? Aí você entende que a pessoa acredita que se tiver mais de uma página, o recrutador não vai ler. Esse aí já é um grande erro. Currículo não precisa estar limitado a apenas uma página. Pode sim ter mais de uma página, levando em conta o bom senso que não precisa ser um currículo muito extenso. Outro erro muito grande é excesso de cursos que não têm relação com a vaga. Você tem que fazer um filtro, tem que escolher os cursos que têm realmente relação e cursos muito antigos, cursos de datilografia, cursos que não têm mais validade, cursos com mais de 6 anos, 10 anos que a pessoa fez, a pessoa nem lembra mais onde é que está o certificado, nem lembra mais o conteúdo, que é o principal do curso, não lembra mais o conteúdo que aprendeu naquele curso e coloca o curso ali só para poder preencher o currículo. Então, outro erro é colocar cursos que não têm relevância e cursos que são muito antigos. E também encher o currículo de cursos de palestra, de oficina de 1 hora e meia. Você pode colocar, claro, mas tem que ter um limite, né? Senão fica o currículo cheio de cursos e sem objetividade, como é o propósito de um currículo estratégico. Outro erro, foto. Tem gente que... Eu sei que tem algumas empresas que realmente são empresas preconceituosas, que gostam de olhar, né, a aparência do candidato, mas tem candidato que acha que se colocar foto no currículo, o fato dele ser bonito, ele vai ter mais chances. E às vezes não é nenhuma foto assim que dá, tudo bem, colocou a foto, não tem importância. É foto assim que você bate o olho e você fala, nossa, essa pessoa sem noção. Às vezes não é foto 3x4, às vezes é foto pegando parte do corpo, com roupa decotada, cortada de festa. Eu já recebi foto de gente com bloco, com abadá de carnaval, acredite. Já recebi foto de... Já vi também, cortada assim, olha, tá numa festa, corta o colega do lado. De biquíni, do corpo inteiro, para você ver o nível. Eu não sei de onde tiram isso, mas enfim, colocam. Outro erro também que eu vejo, que eu não sei de onde tiram, é referência. Tipo assim, pega o número do vizinho, pega o número de parente, de primo e vai colocando lá como referência. Pra quê? Tipo assim, a pessoa pensa, ele vai ligar pra minha vizinha e perguntar se eu sou boa profissional. Não vai, gente, ligar. A gente não vai ligar para o seu vizinho, não vai ligar para sua mãe para saber se você é um bom profissional. Então, assim, nem referência de vizinho, de amigo, nem referências profissionais você precisa colocar no seu currículo.
Se a empresa quiser referência, ela entra em contato com você e pergunta, olha, você tem algum número de referência profissional? Mas hoje em dia, com o LinkedIn e com as informações tão disponíveis na internet, não precisa você colocar. Se você colocar lá que trabalha em determinada empresa, a gente vai lá, pega o número da empresa, se tiver interesse, liga para a empresa, procura saber se realmente você trabalhou lá, o que foi que você fez. Perfeito. Então, não precisa você colocar referências. Pretensão salarial. Não coloca no currículo. Se a empresa pedir, você pode colocar no corpo do e-mail, ou se a empresa pedir no currículo, você coloca. Mas pretensão salarial não precisa colocar no currículo. Deixa eu ver o que mais. Assinatura, tem gente que ainda assina currículo. Documento, tem gente que coloca Número de documento no currículo. documento. Número de documento, gente, é uma coisa muito importante. É questão de segurança. Você não pode, você não sabe onde aquele currículo vai chegar, você não sabe onde vai parar o seu currículo. Então, como é que você pega um dado pessoal seu, sigiloso, e coloca no seu currículo e distribui? Não pode colocar número de documento nenhum. E se a empresa pedir número de documento antes da entrevista, já desconfia. Já fique em alerta, procura saber o porquê que ela está pedindo esse número de documentos, nem para entrevista você foi ainda, né? Corre o risco de ser um golpe, então fica atento com relação a isso. Número de documento não se coloca no currículo. Como eu já falei, frases prontas no objetivo, frases bonitas de impacto. Não, só a função, o cargo que você quer atuar naquela empresa. Outra coisa, e-mail. Aqueles e-mails com endereço muito, ai, anjinha, gostosinha. Faz uma conta, tá assistindo essa live, quem tá assistindo essa live, tem esse tipo de e-mail, vai correndo, cria uma conta profissional, coloca a data de nascimento, coloca sobrenome, tenta deixar o mais profissional possível. Porque assim, você tem um currículo bacana, aí chega lá no seu e-mail, algo cheio de adjetivo, né? Não fica legal, não passa. São pequenos detalhes que às vezes você pensa assim, nossa, essas meninas tá cheia de besteira. Mas não, gente, às vezes vocês pedem oportunidade por detalhes, por bobagem, que vocês podem Verdade. corrigir. Verdade, verdade. E passa uma credibilidade, não é? É óbvio Exatamente. que cada vez mais se faz uma seleção, uma avaliação por competência, né? Não dá mais. Hoje as ferramentas de um processo seletivo estão afunilando cada vez mais o nível dos candidatos, porque hoje, inclusive, eu postei isso no meu feed, algo mais ou menos assim. Deixa eu dar só um beijo para Nando que chegou aí. Um beijo, viu, Nandinho? Saudade de você. É, eu postei hoje algo do tipo, parece que o recrutador quer me reprovar. A gente ouve muito isso, né? Que É, eu já passei por várias situações de pessoas me parece que o ligarem. recrutador é vilão. Parece que é o Exato, vilão. exatamente. Nós não Parece que o somos recrutador inimigos. fica torcendo assim, ó. Enquanto o recrutador tá ali torcendo para encontrar um profissional para fechar aquela vaga Exatamente, e se ver exatamente, livre, e a pessoa exatamente. acha que o recrutador tá fazendo pergunta difícil para me eliminar. Exatamente. Não faz sentido, porque, veja, nós recrutadores temos metas, a gente tem prazo para entregar, né, Prazo. a determinada vaga, e mais do que tudo isso, a gente tem como missão entregar para a empresa, seja ela contratada ou você trabalhando como recrutador da empresa, a gente tem a missão de entregar para quem solicitou a vaga, para o gestor da vaga, o melhor candidato possível. Se esse Exatamente. candidato for você, ótimo, né? Maravilha, que se for você, olha que entrou a Mafane. Um beijo, minha Outro diva. erro também, Flávia, são competências comportamentais no currículo. A pessoa Sim, se autoelogia no currículo. Assim, eu não sou contra você, dentro de um contexto, colocar que você tem facilidade em atendimento ao cliente e uhum, justificando isso com resultados. Mas você sim, colocar que você é proativo, organizado, bom relacionamento, e aí enche. Aí o currículo fica enorme quando você vai ver a pessoa se elogiando no currículo, né? Eu acho que o momento da entrevista, as dinâmicas servem para o recrutador comprovar realmente as suas perfeito. competências comportamentais. Mas o currículo é para você focar em competências técnicas. Então, assim, não Exatamente. precisa ficar se elogiando no currículo. Assim, existe, logo no início, algumas pessoas colocam um resumo, né, das suas qualificações, um resumo do seu histórico profissional, 3, 4 linhas, não há nenhum problema nisso. Se você resumir de forma breve, com palavras-chave, E justificar, né? pontuando as suas E experiências, justificar.
Mas isso que você traz é incrível, porque... E aí, muitas vezes, a gente consegue responder para essas pessoas por que elas não são chamadas para entrevista. Porque são etapas, né? Se você não é chamado para entrevista, o erro está no seu currículo. Se você é chamado para entrevista, mas não é aprovado no processo, tem que entender o que está barrando a sua aprovação. Que tipo de comportamento você está tendo ou deixando de ter, né? Também tem isso. Cada vez mais, como eu falei, as empresas estão investindo em avaliação por competência, então é feito testes psicológicos, é feita uma avaliação, né? A gente tem várias ferramentas, hoje trabalha-se muito com jogos, para você, as dinâmicas de grupo que a gente conhece das antigas estão ficando cada vez mais obsoletas, né? Então está se investindo muito em outros tipos de dinâmica, de jogos e tal. Então, é preciso estar antenado a isso. E uma outra dica que eu dou para as pessoas é o seguinte, tentem olhar para suas experiências de entrevista, né? Então, tipo assim, não descarte. Então, se você conseguir, se você tiver a capacidade de relembrar, né, as suas últimas 3 entrevistas, você vai perceber comportamentos que você repetiu, padrões de comportamento. E pode ser esse padrão, esse comportamento que está travando a sua aprovação. Faz uma análise, né, Flávia, do seu desempenho. Eu costumava fazer muito isso. Eu chegava em casa e ficava analisando as perguntas que foram feitas e as respostas que eu tinha oferecido. E fazia uma avaliação crítica mesmo, assim, sabe? Para ter certeza se realmente é. Porque muitas vezes você teve um bom desempenho, mas tinha outro profissional com competências técnicas, com mais experiência, ou realmente foi um detalhe seu, uma resposta que você ofereceu que não está alinhado com o que o recrutador está buscando. Então, avalia de forma crítica mesmo o seu desempenho para você entender onde você está errando e buscar desenvolvimento, buscar melhorar e não errar na próxima entrevista que você for chamado. Perfeito, perfeito. Ronaísa, outra coisa também, com relação às experiências não registradas em carteira, né? Boa. Pessoas que estão buscando o primeiro emprego, às vezes tem muita restrição de não querer colocar trabalho voluntário, estágio. Estágio é experiência profissional, gente. Trabalho sem carteira assinada freelance é experiência profissional. Você revendeu algum produto, é experiência profissional. Você ser afiliado a algum produto digital, é experiência profissional. Então, assim, tem muita coisa que é experiência profissional e você precisa aprender a filtrar para você enriquecer o seu currículo. Ver o que tem relação com a vaga. Claro, você trabalhou em arrecadação de cesta básica. Tem relevância para a vaga? A vaga para assistente social? Talvez tenha relevância. Não é? Tem relevância? Qual é a atividade que você fazia que aquela vaga é similar? Não tem nenhuma atividade, então não tem por que colocar no currículo. Mas assim, não deixem de analisar essas atividades, essas experiências, sem ser carteira assinada, para enriquecer o currículo de vocês. Massa! E eu, só fazendo um adendo do que você está falando, é o seguinte, a gente precisa parar de achar que as coisas precisam ser estratosféricas, extraordinárias. Gente, vamos simplificar, né? Não precisa. Isso. Tem gente que fala, Flávia, mas eu fiquei 6 meses na barraquinha do seu José, meu vizinho. Tá, você fazia o que lá? Não, eu era caixa, certo. O que mais que você fazia? Não, eu atendi no balcão. Tudo isso é experiência. Então, assim, quais eram as descrições das suas atividades? Ah, mas eu não tenho como... Ele não assinou minha carteira. Tá, mas ele consegue te dar algum documento que comprove que você trabalhou de tal período a tal período? Consegue, então, beleza, coloca isso. Então, assim... Falta esse discernimento para muitas pessoas. E às vezes as pessoas querem romantizar demais, querem coisas estratosféricas, extraordinárias. Não, gente. Tá tudo ali. Basta você olhar para a sua própria experiência, para a sua própria história. Não precisa... E tem aquele pensamento, né? Aquele mito de que experiências curtas sujam a carteira. Isso. Não vai... É um mito, assim, que se estabeleceu que por muito tempo, a maioria das pessoas realmente acreditavam que você ter ficado 3 meses, 2 meses em determinada empresa, sujava sua carteira, mas não. Esse período de 3 meses, geralmente é um período de experiência que serve para você avaliar se você quer continuar naquela empresa e para a empresa avaliar se você é o profissional adequado para aquela função. Então, se você decidiu sair ou se você foi desligado por algum motivo, não vai sujar a sua carteira. E se for uma experiência curta que trouxe muito aprendizado para você, como agora na pandemia, teve muita gente que foi contratada e foi demitido muito rápido
por conta que teve essa abertura e esse fechamento, abertura e fechamento do comércio aqui em Salvador. Então teve gente que ficou com 2 meses, 3 meses de carteira assinada, mas aprendeu muita coisa, por que não colocar no seu Sim, currículo? perfeito, perfeito. Não é que você Para está além do buscando tempo outra que você oportunidade ficou na naquela empresa, área. para além do tempo que você ficou na empresa, o que que você fez lá? O que que você agregou? Assim como tem gente que passa 10 anos numa empresa, outro dia me perguntaram assim, Flávia, eu tenho 10 anos na empresa, exercendo a mesma atividade. Isso pega mal na entrevista? Depende. Você pode exercer a Depende. mesma atividade, mas enfim, o que que você aprendeu lá? Que tipo de sistemas você aprendeu? O que que você desenvolveu? O que é que você implantou? O que é que você opinou? Então, a questão não é você estar no mesmo setor durante 10, 15, 20 anos, mas o que que você fez enquanto você estava lá, né? O que que você agregou? O que é que você acrescentou? O que é que você aprendeu? E que esse aprendizado pode ser adicionado, pode ser agregado para a sua próxima experiência profissional. Então, às vezes, a questão é a gente modificar o olhar, né? É ressignificar a forma como a Isso. gente enxerga as coisas. Porque as coisas são mais Às simples vezes do é que a um gente profissional. imagina. Às vezes é um profissional que desenvolvia tantas tarefas, um profissional tão múltiplo, que apenas a carteira de Perfeito. trabalho dele estava com determinada função, mas era o Severino da empresa que fazia de tudo, que resolvia Exatamente. tudo. Então, assim, Exatamente. quanta coisa você fez nesses 10 anos na mesma função, mas olha quantas atividades você acumulou e você desenvolveu ao Perfeito. mesmo tempo. E às vezes está tão naturalizado que ele nem enxerga isso como algo, uma potência, né? Tá tão É isso. naturalizada, quando na verdade não. Se não está no seu escopo de trabalho e você faz além, isso precisa ser valorizado, né? Isso Às vezes precisa. a pessoa não percebe, mas quando ela vai Isso. conversando, contando para você, aí você vai fazendo algumas perguntas e ela vai, ah, mas eu também As fazia fichas isso, vão ah, mas caindo, né? fulano. E aí vai, nossa, quanta coisa eu fazia, a pessoa, depois a pessoa vê o currículo todo pronto, a pessoa fala, meu Deus, eu tô me sentindo com esse currículo, não sabia que eu era isso tudo, porque realmente ela Pois não é. conseguia identificar a história dela, né, destrinchar toda a trajetória profissional dela. Sim, e para além da estética, esse nosso papel na reestruturação do currículo também tem um papel de alavancar a estima da pessoa, fazer com que ela se enxergue como um profissional de valor, que muitas vezes é Demais. o momento que a pessoa está vivendo faz com que a estima fique baixa, que ela não se valorize. Ah, fulaninho de tal é melhor do que eu, os outros candidatos são melhores do que eu. Então a gente também tem esse papel. Então, enfim, eu espero. Você quer pontuar mais alguma coisa a respeito de currículo? Tem algo que você ache que vale a pena falar? Alguma dica, alguma sugestão para a gente fechar? Sim, eu gostaria de falar o seguinte, que é muito importante também, né, de tudo que a gente já falou dentro de currículo estratégico, você ser um profissional em constante desenvolvimento. Então, para que seu currículo esteja estratégico, olhe de forma atenta para o seu mercado de atuação. O que é que os profissionais de RH, o que é que as empresas estão buscando para profissionais da sua área? E aí, Perfeito. olha o seu currículo. O que é que você tem e o que é que falta ainda você ter? Então, o que você não tem ainda, começa a correr atrás, começa a estudar, começa a se aperfeiçoar para que seu currículo esteja realmente estratégico, atualizado com as tendências, com o novo cenário que estamos vivendo. Então, essa é a dica aqui Perfeito. para fechar. Se atualiza, se desenvolve constantemente. Sempre. Inclusive, a aprendizagem contínua é uma das competências mais valorizadas no momento. Então, tem que estar sempre se Sim. atualizando, porque o mundo é dinâmico e se a gente não fizer isso, fica para trás, não tem jeito. Mas, Ronaís, adorei o papo, gostei, muito Eu produtivo. também adorei, Flávia. Foi Adorei, muito adorei. leve, foi muito gostoso. Sim, adorei. E Só para quem acredito que chegou vai ajudar depois. muita gente também, muita Sim, gente sim, está com dúvida sim. aí de currículo, assiste essa live que eu tenho certeza, se colocar tudo em prática, consegue fazer um currículo super estratégico. Sim, sim. Para quem chegou depois, vai ficar disponível no feed nas próximas 24 horas. Depois vai para o meu canal no YouTube, Flávia Silva Coach de Carreira. Gente, sigam essa mulher, né? Ronaísa Souza, sua Ronaísa Alves. Alves, vixe, de onde foi que eu achei Souza? Alves. Ronaísa Alves, tudo junto, As tá? águias que estão aqui também, sigam a Flávia, que ela tem um trabalho maravilhoso, conteúdo diário, riquíssimo. Ela também é coach. Então, que se tiver águia aí, vai seguindo a Flávia. Eita, um beijo, querida. Obrigada por tudo, viu? Adorei o papo. Vamos Beijo, fazer mais gratidão, vezes. Flávia. Beijo, minha gente. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.